O ano é 1984. É o ano da morte do filósofo Michel Foucault, mas também é o ano da publicação de duas de suas maiores obras. As duas obras que encerram as publicações completas de A História da Sexualidade. São os volumes 2 e 3, com os títulos de O Uso dos Prazeres e O Cuidado de Si. Foucault se debruça nessas obras, nesses textos monumentais, a estudar a sexualidade na Grécia e na Roma antigas. É a antiguidade clássica que está em foco nesses estudos Foucaultianos. E para Foucault, ali havia uma espécie de ascese, de conjunto de cuidados com o próprio corpo. Cuidados que passavam pela ginástica, pelos exercícios físicos, pelo condicionamento físico. Condicionamento que servia para o corpo que ia para a guerra. Guerra, atividade altamente prestigiada entre romanos e gregos. Esse condicionamento preparava o corpo para o esporte. Para os gregos, os Jogos Olímpicos; para os romanos, os Jogos de Gladiatura. Ambos esses eventos esportivos extremamente valorizados e centrais na cultura desses povos antigos. Enfim, ginástica, esporte, dietas, medicina. O corpo e a sua saúde ocupavam um lugar central no cotidiano do homem antigo da Grécia e da Roma. Lembremos os banhos públicos agora em Roma, banhos que serviam tanto para a higiene quanto para o prazer entre os romanos. Lembremos também da relação grega entre o mestre e o discípulo e da relação grega, inclusive espartana, entre soldados. Soldados que há muito tempo não estavam na presença de suas esposas. Essas relações entre mestre e discípulo, entre um soldado e outro, essas relações entre um romano e outro nos banhos públicos, eram relações permeadas de prazer. Eram relações onde o prazer era estimulado evidentemente dentro de uma certa moral, de certas regras morais de conduta, mas o prazer em si não era inibido, não era praticado como algo pecaminoso, como algo errado, como algo anormal. Foucault entende então que a sexualidade no mundo antigo não está associada a um discurso de normal ou anormal, saudável ou doente. Não. Ela é estimulada entre os homens como uma fonte de prazer. Ela é estimulada como a construção de um corpo saudável. Ter prazer está associado a ter um corpo saudável, a ter um corpo forte. Corpo são, mente sã. Para o grego, essa ascese corporal, esse cuidado corporal, para o grego e para o romano, era fundamental para a construção também de uma mente saudável, de uma mente que buscasse com mais profundidade a política, a filosofia, enfim. Podemos localizar nessas últimas obras publicadas enquanto Foucault era vivo, um derradeiro e emancipatório momento filosófico. Foucault muda o foco da sua filosofia, saindo da epistemologia, de uma preocupação epistemológica entre o normal e o anormal, para uma preocupação estética. Foucault estava profundamente influenciado por suas experiências na segunda metade da década de 70, nos estados de Nova York e Califórnia, notadamente na cidade de São Francisco, na Califórnia. Foucault havia experimentado ali, nesses locais, nos Estados Unidos, o que praticavam as comunidades gays. Foucault havia entendido que as experiências homossexuais nessas comunidades gays em São Francisco, em Nova York, Foucault havia entendido que ali havia uma transgressão mais do que sexual, mas uma transgressão do próprio modo de vida contemporâneo. Para Foucault, a transgressão sexual, sadomasoquista, homossexual, enfim, representava uma nova forma de relacionar-se com o outro. Representava uma nova forma de viver, uma reinvenção da própria vida, reinvenção coletiva e reinvenção individual. Foucault presenciava nessas comunidades gays, nessas manifestações gays norte-americanas do final dos anos 70, uma alternativa que escapava àquele discurso psicanalítico que colocava o desejo como objeto de disputa. Não mais nos preocuparíamos, segundo Foucault, com o desejo que é proibido, o desejo que é incentivado, o desejo que é normal ou que é anormal. Não mais nos preocuparíamos com a repressão do desejo. Agora,
a palavra de ordem seria reinvenção. Seria por meio da sexualidade, e não só dela, mas inicialmente dela, pois para Foucault isso se tornou mais claro, seria a palavra de ordem agora a reinvenção do próprio modo de vida capitalista, do próprio modo de vida contemporâneo, condicionado à existência do normal e do anormal, da vigilância, do controle. A vida entendida como obra de arte, a vida entendida como invenção e reinvenção constante de si mesmos. Para Foucault, então, a sexualidade representava, portanto, uma das maneiras do ser humano, desse ser humano contemporâneo, se desvencilhar, vencer, superar a sociedade disciplinar.